Será que o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente? Pois é, pessoal, descubra todos os detalhes por trás da prisão de Bolsonaro e como ela pode afetar a luta contra o autoritarismo no Brasil. Então, vou trazer aqui a Carol de Tone falando justamente sobre a prisão de Bolsonaro e os próximos passos. Então, já chega dando aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo, né? E agora, para tudo aí que está fazendo e vem comigo aqui assistir esta reportagem. Vamos lá. Consideramos essa prisão extremamente arbitrária. Estive analisando juridicamente a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes e digo para vocês, os três fundamentos principais para a tomada dessa decisão da prisão preventiva não se sustentam. Primeiro, estava acompanhando aí o comentário de vocês com relação à convocação do Flávio Bolsonaro. Se nós pegarmos a Constituição, está no bojo dos direitos fundamentais de qualquer indivíduo, direito de reunião, direito de manifestação, direito de livre manifestação do pensamento, inclusive de manifestação religiosa. Ou seja, essa vigília que agora está aparecendo, inclusive, ali a portaria da onde reside o presidente Bolsonaro, já estive nessa portaria. Ninguém consegue entrar por essa portaria, a não ser com autorização. Quando fui visitar o presidente Bolsonaro com autorização do ministro Alexandre de Moraes, dessa portaria até a casa do presidente Bolsonaro tem mais de 1 quilômetro de distância. Ou seja, se realmente haver um perigo de fazer essa vigília em oração para o presidente Bolsonaro, que eu acredito que não, porque é um direito fundamental de qualquer cidadão, por que então o ministro Alexandre de Moraes não mandou se deslocar essa reunião para outro local? Por que ele não tomou essa providência? Por que ele não reforçou a segurança do local se ele achou que era um perigo? Então nós entendemos que esse primeiro argumento, ele cai por terra. Da mesma forma, os demais argumentos. Ali foi citada a questão, nessa decisão judicial, né, a questão da Carlos Zambelli e do Ramalho, que teriam se evadido do país para não ter ver cumprida a lei penal brasileira. Nós entendemos que o Bolsonaro não pode ser punido por uma conduta de terceiros. Não há uma previsão no Código Penal que diga, o presidente Bolsonaro, porque a Carla fugiu, porque o Ramalho fugiu, significa que ele vai fugir também, quando não há nenhuma prova nos autos, nem na decisão, de que isso teria uma ligação direta com a conduta do Bolsonaro. A pena de uma pessoa não pode passar para outra. Isso se chama princípio da individualização da pena no direito brasileiro, da individualização da conduta. Eu não posso pagar por algo que outra pessoa fez. Então esse argumento também cai por terra. E por fim, com relação à tornozeleira eletrônica, que é o que todo mundo está falando, né? Pessoal, se houve 00:08, como está na decisão, um indicativo de que havia uma possível violação da tornozeleira eletrônica, por que esperar até 6 da manhã uma decisão judicial para poder entrar na casa do Bolsonaro? Se você tem uma violação à tornozeleira eletrônica, isso configura um flagrante delito. E os policiais que estão na frente da casa do Bolsonaro poderiam ter entrado para prender ele em flagrante. Ou seja, esse argumento de que haveria uma violação à tornozeleira também não se justifica. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós entendemos que sim, é uma perseguição. Acabamos de ouvir ali comentários, né, que, com o devido respeito, questionaram a decisão judicial. Não é crime no Brasil. Questionar um sistema de perseguição da oposição não é crime. Por isso que nós dizemos, Bolsonaro é um preso político. Porque nós não temos nenhuma prova cabal nessa decisão de que havia uma iminente prova concreta de que ele estava para fugir. Como é que um homem acamado, preso numa domiciliar, com vigilância 24 horas por dia, né, com tornozeleira eletrônica, iria fugir? Não tem fundamento. Então, no meio dessa decisão judicial, a gente percebe que ela já havia sido tomada no dia 21, já havia manifestação do PGR, quando o PGR fala que, diante da iminência do trânsito em julgado da condenação do suposto golpe, ele aconselha que ele seja recolhido à prisão. Então, na verdade, é uma verdadeira confusão, uma mistura dos dois processos, né? Esse processo que ensejou a prisão do Bolsonaro, ela não vem do processo do suposto golpe, mas vem da investigação contra o Eduardo e contra o Paulo Figueiredo, mas nós entendemos que é mais um capítulo de perseguição política, é sim mais uma manifestação desse autoritarismo judicial que estamos vivendo hoje por parte, especialmente, do ministro Alexandre de Moraes. Deputada Carol de Tone, eu queria voltar nesse ponto que a senhora traz para a gente da tornozeleira eletrônica, porque o que está sendo colocado é uma correlação entre a tornozeleira eletrônica e o ministro Alexandre de Moraes fala também num eventual risco de fuga. Ele deixa isso subentendido na decisão dele, diante da previsibilidade que teríamos uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite de hoje.
essa violação da tornozeleira eletrônica na avaliação de vocês, independente do procedimento que foi adotado exatamente no momento, foi por volta da meia-noite, meia-noite e 8, diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não seria um argumento que provocaria uma prisão, mesmo que não necessariamente naquele momento, durante a madrugada? Olha, então, como você falou, ele deixou subentendido na decisão. Toda decisão judicial deve ser fundamentada necessariamente e deve ter evidências e provas cabais para você poder fazer uma prisão preventiva. O que a gente vê ao longo dessa decisão judicial são ilações e não evidências. Ilações, com a possível fuga da Carla, com a possível violação da tornozeleira, quando na verdade a gente percebe que os policiais, pelo que eu vi na Folha de São Paulo agora, entraram na residência, trocaram a tornozeleira para não ter esse problema, ou seja, o problema foi superado. Não havia motivos assim de risco iminente, até porque, repito, da portaria onde seria feita a vigília até a casa do Bolsonaro, nós temos uma distância de mais de 1 quilômetro. Cadê o iminente perigo? Cadê o risco sério? Então, eu estou repetindo os argumentos porque realmente eu vejo que é frágil essa decisão judicial. Ela não tem uma prova pericial da tornozeleira, uma auditoria do que disse a Polícia Federal com relação a isso. São apenas conjecturas de que ele poderia fugir porque teria um aglomerado de pessoas na frente da casa dele, que não é na frente da casa dele, é a 1 quilômetro de distância. Então, eu considero que são provas realmente frágeis e que realmente estamos diante de uma iminente perseguição, uma flagrante prisão política, perseguição política a toda a direita, né? Diz aí o que você acha nos comentários. Gostou do vídeo? Dá aquele like, né? Se inscreve no canal aí para ajudar esse canal a crescer, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.